Ao vivo nesta sexta-feira, Silmar César Miller, bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio, bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Não estou vendo a minha imagem, hein? O pessoal aí da área técnica para me botar aqui no ar para eu me ver. Não estou me vendo aqui, Tavinho. Dá para conseguir aí? Todo dia o Silmar se vê. É. Tem umas coisas que acontecem que eu não sei. Todo dia é igual e todo dia é diferente. Agora sumiram com a minha cadeira lá na redação, não sei porquê. Todo dia que eu chego, a minha cadeira não está lá. Então, todo dia a mesma coisa. O meu carro, eu sei que eu chego, eu entro nele de manhã cedo, bato na chave, ele pega. Aí, mas não, se eu tivesse que chamar um mecânico todo dia para ligar o meu carro. Está se vendo agora, Silmar? Agora sim, Tavinho. Então, Vamos lá. é aquela pecinha que fica atrás do volante. Vamos lá, rapidamente, antes de outros assuntos, porque hoje nós temos que falar muito bem do nosso agronegócio, que puxou aí o PIB. Daqui a pouquinho a gente fala. Vai lá. Tavinho, começando pelo mercado financeiro, o dólar operando com leve queda nesse momento, 0,1%, R$ 4,97 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve alta, 0,2% nesse momento. O índice Bovespa na B3, em São Paulo. Petróleo reagindo, depois de alguns dias de estabilidade, volta a subir de forma acentuada, 1,8%, a $82,30 o barril. Expectativa com reunião dos países da OPEP, para ver o que eles vão fazer, se vão cortar a produção, se vão aumentar, a expectativa, entre outros fatores que estão influenciando o mercado. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas hoje, com exceção importante aqui, que é a da soja subindo. Ontem caiu de novo, está muito pressionado o mercado. Hoje, soja fechou o intervalo, agora está no intervalo, agora a Bolsa de Chicago, agora há pouco, fechou a primeira sessão aqui com alta de 0,9%. Milho operando com queda, 0,3%. Trigo também, menos 0,9%. Arroz em casca em Chicago também cai um pouquinho, 0,3%. Na Bolsa de Nova York, algodão, caindo de novo, ontem já fechou em queda, 1,6%, mas fechou o mês de fevereiro aqui com uma forte valorização, mais de 15%. O algodão teve um desempenho muito bom em termos de preço, portanto agora está sofrendo uma correção. Nesse momento, queda de 1,6%. Café arábica também cai, 1,5%. Açúcar bruto em Nova York também está caindo, 2 pontos percentuais. Suco de laranja também, operando negativo, 1,1%, mas subiu ontem. Na contramão, o cacau, esse sim, continua muito firme e forte, está subindo de novo, 1,9% nesse momento na Bolsa de Nova York. E aqui no nosso mercado futuro da B3 em São Paulo, boi gordo, com pequena alta de 0,2%, nos contratos mais próximos, mas no mercado físico lá no interior, o mercado continua muito pressionado, embora na manhã de hoje tenha aparecido uma pequena alta lá, que é raridade nesse mercado, o trigo mineiro com uma valorização de 0,9% para R$ 230 a arroba, mas é uma exceção por enquanto, Tavinho. Então, para o setor da agropecuária, onde o PIB do Brasil fechou o ano de 2023 com 2,9% e a safra recorde de grãos do Brasil fez com que a agropecuária crescesse 15,1% no ano. Que beleza, hein? Vamos aos números. A agropecuária cresceu 15,1% e impulsionou o desempenho da economia do Brasil no ano passado. O PIB nacional encerrou 2023 em quase 11 trilhões de reais movimentados. O resultado do setor da agropecuária superou a queda apresentada em 2022 e teve influência do crescimento da produção e do ganho de produtividade nas lavouras de soja e milho. Já as produções de trigo, laranja e arroz tiveram queda. O setor industrial teve crescimento de 1,6%, com destaque para a indústria extrativista, graças ao aumento da extração de petróleo, gás natural e de minério de ferro. O setor de serviços cresceu 2,4%. Aqui, o destaque vai para o desempenho positivo de 6,6% dos serviços relacionados à intermediação, como os prestados pelas empresas de seguro. Intermediação cresceu 6,6% do setor de serviços? Não sei. Bom, na média geral, 2,4%. Um e pouco aí para a indústria. Agora, é para soltar rojão para o agronegócio. 15,1%, graças à excepcional safra de grãos, que nós vínhamos acompanhando, né, Silmar? Semana a semana, quando os números saíam, você sempre citava e a gente analisava aqui. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, e estourou mesmo, né? Que números fantásticos esses do agronegócio para o Brasil.
Bom, vamos lá, Tavinho. Primeiro, surpresa positiva aqui no comportamento do PIB total do país, o crescimento de 2,9% em 2023, dados oficiais divulgados hoje pelo IBGE. A expectativa que se tinha no mercado era 2,6%, 2,65%, então veio acima, 2,9%, um bom crescimento, portanto, da economia brasileira em 2023. E, claro, puxado na frente aqui e largamente aqui pelo desempenho do setor da agropecuária. Crescimento de 15,1%. Foi um recorde. Nunca tinha acontecido um crescimento anual dessa envergadura. O setor de serviços vem em segundo lugar, mas bem lá embaixo, 2,4%, e indústria 1,6%. Então, destaque total para o setor agropecuário, principalmente pela grande safra de grãos do ano passado. O preço não foi essas coisas, mas pelo menos a produção cresceu muito. Tanto de soja quanto de milho, tivemos produção recorde no ano passado. E isso fez com que a soja, por exemplo, crescesse em termos de produção 27,1%, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, e milho 19%. Então, foram crescimentos superlativos que ajudaram nesse desempenho total aqui de 15,1% de valorização. Na contramão, claro, tivemos alguns produtos que tiveram desempenho negativo. Os principais destaques negativos foram o trigo, que depois de uma safra recorde no ano anterior, ou no ano passado, caiu 22,8%. Laranja, caiu a produção, preço não, caiu a produção, 7,4%. Arroz, 3,5%. Agora, em 2024, está se recuperando, vai subir, vai crescer a produção de arroz. Mas no ano passado foi uma produção pequena, queda de 3,5%. Então, esses foram os grandes destaques positivos e negativos dos produtos principais da agropecuária brasileira, que contribuíram para esse comportamento espetacular aqui da agropecuária como um todo no ano que passou. 15,1%. Não é pouca coisa, né, Tavinho? Não, não é pouca coisa e é um número histórico aí, como você bem disse, nunca visto antes um crescimento do setor agropecuário. Agora, nós tivemos um ano difícil, 2023 não foi um ano fácil. Muitas adversidades climáticas, conflitos internacionais, preços de insumos, e a gente tem um resultado positivo como esse. Nós abrimos 2024 com um cenário também meio que desenhado dentro desse padrão de 2023, significa, chutando alto, que, não muito alto não, que nós podemos ter mais uma surpresa nesse ano de 2024 no andar da carruagem, hein, Simar? Infelizmente, eu acho que não, Tavinho. Porque o que aconteceu foi o seguinte, não interferiu nesse resultado divulgado hoje pelo IBGE, que se refere ao ano passado, mas o clima está interferindo na safra deste ano. A situação começou em dezembro, isso não interferiu aqui nesse resultado, mas vai se refletir na safra que vai ser colhida, está sendo colhida nesse momento, que é a safra 2024. Tanto de soja, especialmente de soja, teve perdas muito grandes na produção por conta de falta de chuvas e temperaturas muito elevadas no centro-oeste, particularmente Mato Grosso. Está começando a aparecer agora no momento da colheita, a produtividade muito baixa em termos médios. Tivemos excesso de chuvas no sul, ou seja, o clima está interferindo muito e vai afetar muito o desempenho da agropecuária nesse ano de 2024. Quase certamente, Davi, nós vamos ter um desempenho inferior em 2024 em relação a esse resultado espetacular e positivo que foi 2023. Basicamente pelos mesmos produtos, ou seja, soja e milho com produções menores. Soja por questões climáticas, o milho por redução de área de plantio, porque o preço está lá embaixo e não anima os produtores. E isso continua, ou seja, esse ano nós temos dois problemas. Primeiro, clima prejudicando a produção e preço muito baixo, tanto para soja quanto para milho, o que interfere também no próprio PIB desses dois setores que lideram o agronegócio brasileiro. Então, a situação não é muito boa. Agora, é claro, tem setores aqui que estão bem, devem continuar bem ainda ao longo de 2024, mas não sei se ajudam a compensar a queda prevista em soja e milho. É o setor de cana-de-açúcar, que está bem, já foi bem no ano passado, café está mais ou menos bem também, algodão está com uma tendência muito positiva, tanto em termos de produção quanto de preço, ou seja, são setores que podem contrabalançar um pouquinho a queda na produção de soja e milho, mas não tem muita força não para mudar esse cenário. E, além disso, tem setores da pecuária que também não andam bem, a gente tem acompanhado isso aqui, é o caso da pecuária de corte, e também da pecuária de leite, né? São dois setores que estão enfrentando preços muito baixos no mercado e isso certamente não ajuda também na formação do PIB do agronegócio brasileiro para esse ano que está recém-começando. Completando um pouquinho o que você disse em relação ao clima, é verdade. Acho que foi antes de ontem a Luísa Cardoso trazendo a previsão aqui, a gente já está caminhando aí para o fim do verão. Ela já passou que o outono será menos chuvoso
e que o inverno será um pouquinho mais frio. Não vai ser um inverno carregadão, mas nas partes de serra e partes altas, as pessoas que dependem de algumas culturas precisam tomar cuidado, porque deve haver muitas ondas de geadas. Então, ela já alertou para isso. Então, quer dizer, é mais um agravante. E como anda repercutindo o agronegócio em todos os setores, né? Dessa vez a gente não teve como escapar das manchetes aí da internet de todo mundo, porque todo mundo teve que citar que a agropecuária cresceu 15,1% e a boa safra de grãos colaborou para isso. E as pessoas acompanham. Ontem mesmo, almoçando com os amigos, um amigo perguntou: escuta, é verdade que o pessoal não está querendo plantar a safrinha? Por quê? É exatamente isso que você falou, é a safrinha do milho, porque o preço está baixo, o custo está alto, o pessoal está sem incentivo para plantar. E isso pode acabar alterando as super safras que nós já tivemos nesse ano que passou. É isso, né? Sem dúvida nenhuma, Davi. Esse ano está bem diferente, especialmente nesses dois setores, né? O ano passado eu não diria que foi maravilhoso para a soja e milho. A safra foi boa, mas o preço não ajudou. Aliás, a própria safra, o crescimento espetacular da produção, acabou derrubando o preço, né? Por excesso de oferta. Esse ano nós temos dois problemas: é preço baixo e menos produção. Ou seja, o preço não está reagindo mesmo com a queda na produção. Então é duplo prejuízo para o produtor. Ano passado foi só queda de preço, esse ano é queda de produção também, junto com queda de preço. Então é uma situação mais complicada em 2024 também. Pois é. Vamos falar agora de um outro crescimento na produção de peixes de cultivo no Brasil. 3,1% de crescimento no ano de 2023, crescimento abaixo do padrão dos anos anteriores, mas mesmo assim celebrado pelo setor. Vamos ver. O Brasil produziu 887 mil toneladas de peixe de cultivo em 2023. No período, a tilápia seguiu como a principal espécie cultivada, sendo responsável por 65% do total, seguido por peixes nativos e outras espécies. O desempenho do crescimento reflete o aumento do consumo dos produtos no mercado interno, uma vez que a produção de peixes de cultivo para exportação ainda não tem tanta expressão. O Paraná ampliou a liderança na produção, assim como toda a região sul, que ainda mantém-se à frente, representando 1/3 do total nacional. A produção de peixes nativos teve uma retração e de outras espécies de cultivo, liderada por carpas e trutas, se manteve estável. Apesar de não ter tanto peixe assim para exportação, o Brasil é o maior exportador de tilápia para os Estados Unidos. A tilápia que é o nosso carro-chefe aí nos peixes de cultivo. E muito desse aumento aí no estado do Paraná se deve já a produtores que já têm produção de suínos ou de aves e montam um sistema consorciado, porque é fácil se adaptar de uma coisa para outra, se estender para criar a tilápia e o peixe cultivado. É por isso que a gente não tem que ficar importando tilápia do Vietnã, né? Nós temos tilápia aqui para dar e vender e não temos que importar que nem essa onda que andaram fazendo aí com a tilápia. Aliás, de vez em quando trazem umas porcarias para cá. Aquele pangaço que trouxeram também lá do Vietnã uma vez. Aquilo é um lixo, ninguém sabe como é que é criado aquilo lá. E trouxeram aqui para vender como peixe nobre e carne nobre. Tem gente que rema contra, né, Silmar? Mas esse é um setor que está crescendo bastante, né? Pangaço, pelo amor de Deus. Mas a veio abaixo da expectativa, havia uma torcida aqui para bater no primeiro milhão de toneladas, não deu, ficou perto dos 900 mil toneladas. De qualquer forma, um crescimento sempre muito bem-vindo desse setor que não para de crescer ao longo dos últimos 10 anos. Caiu muito no gosto do consumidor brasileiro, a tilápia. Uma pena que isso não está atraindo também um maior consumo de peixes nativos, né? Pelo contrário, caíram, segundo a estatística divulgada aí pela Associação dos Produtores. Mas a tilápia não para de crescer, o consumo tem crescido nos chamados restaurantes, aqueles por quilo, por exemplo, tem muito aí, surgiu como um atrativo adicional aqui para os consumidores, que antes só tinha a opção de consumo de carne bovina, ou suína ou de frango, né? Agora o peixe entrou na dieta aqui e vem aumentando. Mas está muito abaixo, o consumo per capita brasileiro é muito baixo ainda em termos de pescado, que é uma pena, devia crescer mais, porque é um produto extremamente saudável, né, Tavi? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. De qualquer forma, é um resultado bem-vindo, embora abaixo da expectativa. Pena que eu não estou conseguindo me incluir nessa estatística, tá vendo? Eu inventei de criar peixe num sítio que eu tinha perto de Porto Alegre, uma época, e deixei os cuidados do peixe ao cargo do caseiro lá. E uma das coisas recomendadas lá pelo pessoal que está nos dando assistência técnica era
ração que era dada para os porcos, né? Depois os porcos defecavam dentro do açude, e isso alimentava os peixes, chamada criação circular, digamos assim. Né? É o que eu falei. Pois é, só que O que o caseiro fez? Os peixes morreram tudo por excesso, ou seja, contaminou a água ficou toda esverdeada, matou tudo. Nunca mais inventei de criar peixe também. Você não pode falar assim mal do seu caseiro, porque, na verdade, eu acho que ele estava bem intencionado. Ele deu mais comida para os peixes, bastante comida, porque ele queria que os peixes ficassem maiores, mais gordinhos. Só que a fórmula deu errada. Esse negócio... Tudo matou os peixes por asfixia. Uma mata mesmo. A contaminação da água, a gente já conversou várias vezes aqui no programa sobre piscicultura. O cuidado com a água na piscicultura, na produção em cativeiro, é delicadíssimo. A qualquer momento você pode perder toda a produção. Uma bobeada assim que nem essa. Sem querer, você erra a mão e aí acaba matando ao invés de criar. Mas vamos falar agora sobre biodiesel, porque começa a valer hoje a mistura de 14% de biodiesel no diesel. A aprovação da antecipação deste aumento pelo CNPE foi em dezembro de 2023. Desta forma, o diesel que chega aos postos de todo o país terá 14% de biodiesel em 2024 e 15% a partir de 1º de maio de 2025. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida é importante e contribui para a descarbonização de um dos setores mais essenciais para o Brasil, o transporte de cargas rodoviário. Outro destaque é que, com o crescimento da demanda por biodiesel, a geração de empregos pode chegar a quase 14 mil em 2024. E o aumento da demanda da matéria-prima, que é a soja, pode chegar a 6 milhões de toneladas do grão até 2025, quando será adotado o B15. O Silmar, o pessoal aqui que não perde a piada já fez uma sobre seus peixes lá no seu caseiro, viu? Diz que o seu caseiro esqueceu de dar água para os peixes. Vem cá, isso me fez lembrar, antes da gente falar de biodiesel, me fez lembrar a história de uma vez de um manobrista, num daqueles restaurantes que a gente vai, ele se meteu a criar codorna, porque ele queria vender os ovos de codorna. Chegou uma hora que ele tinha tanto ovo de codorna que ele não tinha para quem vender, e não sabia o que fazer com tanto ovo de codorna. Bom, vamos lá para o biodiesel, porque esse aumento, essa notícia é muito boa. E eu vou acrescentar aqui com um fato que eu não sei se você sabe e eu vi curiosamente ontem pesquisando na internet. A empresa JBS, que é a nossa empresa global aí de carnes, através da planta de Lins ali, onde o João foi visitar e a Luísa Cardoso também foi, está fazendo experiência com um caminhão que roda 100% biodiesel. Uma das carretas que transporta contêineres para o porto de Santos, essa carreta está fazendo experiência junto com uma outra empresa. Ela é movida 100% a biodiesel. E já rodou mais de 5 mil quilômetros, está em teste acho que há 6 meses ou 8 meses. E o comportamento do caminhão é perfeitamente normal, segundo os motoristas que tocam quando vão levar o contêiner e trazer contêiner vazio. Não é fantástico isso? Roda e muito bem, 100% biodiesel. Sem dúvida, Davi. Há uma pressão, inclusive no Congresso aqui, a possibilidade de uma medida legislativa aí que já preveja um aumento progressivo até 20% pelo menos, até 2030, e até eventualmente chegar até 30%, que é perfeitamente viável do ponto de vista técnico, segundo alguns especialistas. Nos Estados Unidos já está perto disso, já está em torno de 20%, já com previsões de aumento também para níveis superiores, a mistura lá de biodiesel no óleo diesel nos Estados Unidos. Também por lá por pressão e reivindicação dos próprios produtores de soja americanos. E isso é bom para o mercado, que no Brasil também existe uma certa pressão nesse sentido, na medida que isso absorve uma maior quantidade de soja para a produção do biocombustível, que é o biodiesel, e, consequentemente, melhora os preços também, a demanda interna da soja brasileira, ao invés de só ir para, maior parte, para exportação. Então, é uma boa notícia, esse aumento da mistura de 12 para 14, começa a vigorar a partir de hoje. Isso certamente já contribui para elevar a demanda por soja, de óleo de soja e, consequentemente, da própria soja em grão nos nossos produtores que estão precisando de mais demanda para melhorar também o próprio preço.
Então, medida bem-vinda e com tendência a ser dada continuidade a partir do ano que vem, com aumento para 15%, e depois vai depender de novas legislações que possam levar isso para níveis superiores, para 20% quase certamente. Então é por isso, por hoje é isso. E por essa semana também, porque hoje é sexta-feira, né? Vai de tilápia no final de semana? Não. Acho que Não. eu consumo pouco peixe, infelizmente. Então, se precisa entrar... Eu consumo... É uma forma média. Eu consumo de médio para mais. Hoje eu estava abastecendo no posto e eu vi uma brincadeira muito boa. O frentista chegou para o motorista do carro que estava abastecendo e falou: "E aí, o Corinthians jogou ontem?" Ele falou: "Não jogou e graças a Deus que não jogou, porque quando joga, perde do juiz, perde do adversário, perde da bola, perde do goleiro, perde de todo mundo." Impressionante. Bom final de semana para você e até segunda. Igualmente também. Boa tarde, bom fim de semana. Até segunda. Até segunda.